Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Miqueias 1-4. Veio a palavra de Yahvé em visão a Miqueias, cujo nome significa: quem é como o Senhor, natural da cidade de Moresete-Gate, durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, visão profética que lhe foi dada com respeito a Samaria e Jerusalém. Ouvi, pois, todos os povos, e tu, ó terra, e tudo que há em ti, prestai atenção, que Yahvé, Adonai, o soberano, do alto do seu santo templo seja testemunha contra vós. Porquanto Yahvé já partiu da sua habitação, e em breve descerá e caminhará sobre os lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele como cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se precipitam por um abismo. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e devido a todos os pecados da casa de Israel. Qual é o pecado de Jacó? Porventura não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Não será Jerusalém? Sendo assim farei de Samaria um monte de entulho em campo deserto, uma terra para plantar vinhas, atirarei suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens esculpidas serão arrebentadas, todos os bens que conquistou mediante tua imoralidade serão queimados no fogo, e destruirei todos os seus ídolos. Considerando que tudo quanto ela acumulou foi produto da prostituição, como salário de prostituta voltará a ser usado. Por isso lamentarei e prantearei, andarei descalço e despido, uivarei durante as noites como os chacais, e gemerei de tristeza como um filhote de coruja. Porque as feridas de Samaria são incuráveis, e o mal que carrega já contaminou Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis isso em Gate, prensa de uvas, não choreis em Bet-Ofra, casa da poeira, mas revolvei-vos no pó. Parti em humilhação e nudez, ó habitantes de Safir, bela e agradável. Os moradores de Zaana, sairão, não conseguirão deixar sua cidade. Bet-Ezel, casa do aperto, está pranteando, porquanto lhe foi retirada a proteção. Os que vivem em Marot, amargura, se contorcem de dor aguardando alívio, porque a desgraça já veio da parte de Yahvé até as portas de Jerusalém. Ao moradores de Laques, parelha invencível, atrelai aos carros de guerra as vossas parelhas de cavalos. Fostes o início dos erros e pecados da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram aprendidas e praticadas por vós. Por isso dareis presentes nupciais de despedida a Moresete-Gate. A cidade de Acão, Axibe, engano, se revelará fraudulenta para os reis de Israel. Ao moradora de Mareça, conquistador, ainda trarei a ti aquele que te possuirá, a glória de Israel irá até Adulão. Rapai, pois, a vossa cabeça em sinal de luto e lamento por causa dos vossos filhos no quais tendes tanto prazer, tornai-vos calvos como a águia, porquanto eles serão tirados de vós e levados para o cativeiro. Ai daqueles que tramam maldades, que mesmo repousando em suas camas planejam crueldades. E, logo que o dia amanhece eles executam seus planos malignos, pois têm poder para isso. Eles cobiçam campos e terrenos, e tomam posse deles, invejam e desejam casas e propriedades de outros e acabam por apoderarem-se delas. E não têm escrúpulos em agir com violência contra qualquer homem e sua família, agridem com impiedade o semelhante e os seus herdeiros. Portanto, assim revela Yahvé: eis que estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual não podereis ficar livres. Não mais andareis em arrogância, porquanto será um tempo de desgraça sobre todos vós. Naquela época sereis menosprezados e se escarnecerão de vós entoando esta triste canção: estamos completamente destruídos, esquartejada foi a propriedade do meu povo. Ele a retirou de mim, repartiu as nossas terras entre os invasores. Por este motivo, não estareis na Assembleia de Yahvé para a divisão da terra por sorteio. Eis que eles aconselham: não pregueis, não havereis de falar sobre tais assuntos, afinal, a desgraça jamais vos alcançará. Ó casa de Jacó, por acaso é isso que está sendo proclamado: o espírito de Yahvé perdeu a paciência? É assim que ele procede. Diz o Senhor: eis que as minhas palavras fazem bem àquele que anda corretamente. Entretanto, ultimamente, meu povo se levantou como um inimigo da sua própria gente, além da túnica, arrancais a capa dos que passam confiantes e orgulhosos como quem retorna da guerra.
Ora, arrancais de seus lares seguros e confortáveis as mulheres do meu povo, tirai a minha glória e dignidade dos vossos filhos pequenos para sempre. Erguei-vos e ide, pois aqui não é lugar de repouso, está contaminado por causa da impureza e da impiedade que traz grande destruição, sem que haja remédio. Se alguém, que anda no espírito da falsidade, enganar e mentir, alegando, eu profetizarei para ti fartura de vinho e de bebida forte, vós o aceitareis, e esta pessoa será clamada profeta entre vós. Em verdade, eis que te ajuntarei todo, ó Jacó, por certo carregarei o restante de Israel, eu mesmo os haverei de reunir a todos, como ovelhas num aprisco, como um rebanho no meio da boa pastagem, haverá ruído de grande multidão. Aquele que para ti abre o caminho, irá adiante deles, passarão pelos portões e sairão do outro lado incólumes, e o Meleque, o rei deles, Iave, os guiará. Então eu disse, ouvi, rogo-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não sois vós conhecedores do direito? Vós, que odiais o bem e sois apaixonados pelo mal, que arrancais a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles, pois, que se alimentam da carne da minha gente, arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para cozer em panela. Chegará a hora em que clamarão a Iave, porém ele não mais lhes responderá. Naqueles dias ele esconderá a face devido a toda a malignidade que eles têm praticado. Portanto, assim diz o Senhor, concernente aos profetas que induzem o meu povo ao erro, desviando-os do caminho. Quando se lhes é oferecida uma boa refeição, proclamam Shalom, paz e prosperidade, contudo, pregam guerra contra aqueles que não lhes empanturram de comida. Por tudo isso, sim, as trevas virão sobre vós, um tempo de noite sem que haja visões, haverá densa escuridão, sem qualquer divina revelação. O sol se porá e o dia se escurecerá completamente para todos os profetas. Os videntes envergonhados, e os adivinhos constrangidos e humilhados, todos cobrirão o rosto, porquanto não haverá mais respostas da parte de Elohim, Deus. Contudo, quanto à minha pessoa, graças ao poder do Espírito de Iave, o Senhor, estou cheio de força e de amor pelo que é direito e justo, e assim posso confrontar Jacó com a sua transgressão, e a Israel com o seu pecado. Ouvi, pois, isto, ó chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo o que é justo, que vos aplicais a construir Sião, mediante o derramamento de sangue, e Jerusalém com a impiedade. Vossos líderes ajuizam debaixo da influência de subornos, seus sacerdotes ministram visando lucro, e até vossos profetas fazem revelações em troca de prata. E pior, ainda ousam apoiar-se no Senhor, alegando, eis que Iave está no meio de nós. Nenhuma desgraça virá sobre nossas cabeças. Portanto, por causa de vós, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo, um matagal inútil. Então, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa de Iave, o templo do Senhor, será estabelecido como o principal entre todos os montes da terra e se elevará sobre as montanhas, e os povos irão a ele. E muitas nações chegarão, exclamando, vinde, subamos ao monte de Iave e à casa do Elohim, Deus, de Jacó, a fim de que nos ensine os seus caminhos, e para que andemos sob suas orientações, porquanto de Sião, virá a Torá, lei, e a palavra de Iave, o Senhor, de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Estas converterão suas espadas em arados, e das suas lanças farão foices. Nenhuma nação erguerá sua espada contra outra, e não mais aprenderão a guerrear. Todo ser humano estará livre para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará nem ameaçará, porque isto é o que nos assegura Iave, o Senhor dos Exércitos. Pois cada um dos povos pagãos age em nome dos seus deuses, entretanto, nós caminharemos em o nome de Iave, o nosso Elohim, Deus, por toda a eternidade. Eis o que diz Iave, naquele dia reunirei os que tropeçam e ajuntarei os que foram expulsos e os que eu mesmo açoitei. Farei dos que tropeçam um remanescente fiel, e dos dispersos, uma nação forte. E Iave reinará sobre todos eles no monte Sião, daquele dia em diante para sempre. E a ti, ó Migdal, torre do rebanho,
capital de Davi, montanha e fortaleza da cidade, filha de Sião, a ti lhe será restaurado o antigo domínio e a majestade, o reino da cidade de Jerusalém. Agora, por que gritas em desespero? Porventura não tens rei? O teu conselheiro morreu, para que estejas sofrendo como uma mulher com dores de parto. Ó filha de Sião, sofre, pois agora, as tuas dores e te contorces em agonia como uma mulher em trabalho de parto, porquanto é chegado o momento que terás de partir e deixar a segurança dos teus muros para habitar em campo aberto, e irás para a Babilônia. Contudo, ali conhecerás a liberdade, ali Yahvé te salvará da mão de todos os inimigos. Agora muitas nações se reúnem contra ti e exclamam, que ela seja profanada, e os nossos olhos tenham a satisfação de contemplar tudo isso. Mas as nações pagãs não conhecem o pensamento de Yahvé, não entendem a machachaba, planos e desenhos, daquele que ajunta como feixes para a ira. Portanto, ó filha, cidade de Sião, ergue-te e debulha, porque eu mesmo te darei poder mediante chifres de ferro e cascos de bronze para despedaçar diversas nações, e eis que consagrarás a Yahvé, ao Adonai, soberano de toda a terra, as riquezas que essas nações conquistaram de forma ilícita e violenta. Apocalipse 6. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão, vem. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente, como vencedor, determinado a vencer. O segundo selo. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar, vem, então, partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro, foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhes foi entregue também uma grande espada. O terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar, vem e então, reparei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então, ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando, 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. O quarto selo. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar, vem, olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos que, como eles, foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. O sexto selo. Vi, quando ele abriu o sexto selo. Então, aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada, e as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim, o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então, todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então, passaram a berrar para as montanhas e rochedos, caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porquanto, eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Salmos 134. Um cântico de peregrinação. Vinde, bendizei o Senhor vós todos, servos do Senhor que permaneceis servindo durante a noite, na casa do Senhor. Erguei vossas mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. Provérbios 30 versículos 1 a 4.
Palavras de sabedoria divina proclamadas por Agur, filho de Jaque. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho a inteligência humana, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome, e o nome do seu filho? Respondei-me, se é que o sabes.